Seja bem-vindo ao canal de jogos do Grêmio da Arquibancada. Nesse vídeo teremos Grêmio 3, Vila Nova 1 pela Copa do Brasil, no Estádio Olímpico no dia 7 de abril de 2005 às 21h45. Antes de começar propriamente a falar desse jogo, queria aproveitar que no momento desse vídeo o Grêmio conquistou o Hexacampeonato Gaúcho no dia 8 de abril de 2023, uma vitória de 1-0 sobre o Caxias na Arena do Grêmio, gol do Luiz Soares. E a conexão que eu tenho é que no hexacampeonato anterior foi um dos jogos mais antigos que eu tenho memória de estar presente no Estádio Olímpico. Lá em 1990 eu tinha uns 12 anos, então foi um dos primeiros jogos que eu lembro de acompanhar sabendo o que estava acontecendo. Antes disso a memória já é mais remota. Durante aquele final dos anos 80 o Grêmio enfileirou os títulos do Campeonato Gaúcho, culminando nessa conquista aí do dia 29 de julho de 1990. Lá no Estádio Olímpico, um público de 24.900 torcedores, um domingo de sol, e eu lembro que foi depois da Copa do Mundo de 1990. Lembro que pouco antes o Taffarel tinha sido vendido para o Parma, e pelo lado do Inter parece que se acreditava que o Maizena seria o substituto à altura. Pelo lado do Grêmio esse foi um baita jogo, uma vitória de 4-1, muito imponente. Lembro que o primeiro gol foi do Assis logo no início do jogo, mas o Inter empatou, acho que ainda no primeiro tempo, com o Sabala, zagueiro paraguaio que o Inter tinha na época. No segundo tempo o Cuca desempatou e depois o Paulo Egídio fez os 2 gols que decretaram o placar. Nesse ano de 90 o Grêmio ainda tinha jogadores consagrados como Mazzaropi, o Luiz Eduardo, o próprio Cuca. O Assis então era uma promessa de craque. O Nilson, que era o centroavante que fez pelo lado do Inter os gols do Grenal do século e que agora estava no Grêmio. E o Paulo Egídio, que era um cara que a gente gostava muito de ver jogar. O técnico era o Evaristo Macedo, e pelo lado do Inter também tinha jogadores conhecidos como o Norberto, o Luiz Fernando, o Edu Lima e o Nelson Bortolazzi. O técnico era o Cláudio Duarte. O árbitro naquele dia foi o Renato Marcília. Então, aproveitando o recente hexacampeonato gaúcho de 2023 pelo Grêmio, estou compartilhando também minhas lembranças desse jogo que eu fui com meu pai, Grêmio 4, Inter 1, pelo Gaúchão de 1990. Então agora, sobre o jogo desse vídeo, o Grêmio 3, Vila Nova 1 pela Copa do Brasil, lá no Estádio Olímpico, no dia 7 de abril de 2005. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série que eu estou postando dos jogos desde 2005, que foram os primeiros que eu fiz os registros com fotos e vídeos da arquibancada. Na época eu tinha um blog que eu fazia as resenhas, o mais completo que eu podia, para manter vivas as memórias e as recordações dos jogos que eu acompanhava presencialmente. Então eu já postei alguns jogos ali do Gauchão e agora esse seria pela Copa do Brasil. Para esse jogo contra o Vila Nova, o Grêmio tinha sido eliminado do Gauchão, perdeu a vaga para o 15 de Campo Bom e restava então a Copa do Brasil. Depois o Grêmio disputaria a Série B do Brasileirão. O primeiro jogo tinha sido fora de casa, 1-1, então o Grêmio tinha a vantagem de jogar pelo empate de 0-0 com o gol com saldo qualificado. Pelas 2 atuações anteriores comprometedoras, o Márcio, goleiro, perdeu a posição para o Eduardo. E o Márcio não ficou nem no banco. Alegou-se que ele estava com lesão muscular. E ninguém entendeu, mas o Elton foi mantido apesar das atuações muito ruins nos últimos jogos. O jogo começou como era de costume, o Grêmio no ataque, no ritmo da torcida. O time visitante estava bem satisfeito com o 0-0. Eles faziam cera em todas as reposições de bola, nos arremessos laterais e tiros de meta. Então parecia claro que o Vila Nova não queria ganhar do Grêmio. Estavam mais preocupados com a final do Campeonato Goiano que ocorreria no fim de semana. Mas apesar disso, quem marcou primeiro foi o Vila Nova. Uma daquelas falhas da zaga, aos 28 minutos do primeiro tempo, o Pedro Luiz, que era um zagueiro gigante, pulou sozinho, sem marcação, e aproveitou uma cobrança de falta alçada sobre a área. Por sorte, logo em seguida, aos 32 minutos, o Fábio Bala desencantou e marcou o gol do empate, numa jogada pessoal. Mas mesmo assim o Grêmio não estava jogando bem, errava muitos passos. O Elton e o Bruno estavam errando todos os passes e o Márcio Oliveira não estava bem. Então era o Vila Nova que controlava o jogo. A torcida já estava impaciente com o De Leon, até que lá pelos 16 minutos do segundo tempo o Samuel entrou no lugar do Marcinho e a partir daí o Grêmio começou a ser mais agressivo no ataque. Aos 23 minutos o Somália arrancou pelo lado esquerdo e cruzou para a área, e aí o Márcio Oliveira apareceu como centroavante no meio dos zagueiros e completou para o gol. Então, com aquele placar de 2-1, a partida não iria mais para os pênaltis. O Vila Nova continuou incomodando. O Alessandro, que estava estreando na lateral, salvou um gol em cima da linha. Nos descontos, o Samuel fez o terceiro gol e liquidou o placar. Placar folgado, num jogo nervoso. Na etapa seguinte da Copa do Brasil, o Grêmio pegaria o Fluminense.
Então, nesse dia, o Grêmio foi a campo com Eduardo, Gustavo, depois Alessandro, Alessandro Lopes, Thiago Prado, Marcinho, depois Samuel, Marcos Vinícius, Elton, Bruno, Márcio Oliveira, depois Saraiva, Fábio Bala e Somália, técnico Hugo de Leon. Pelo Vila Nova, Michel, Marquinhos, Igo, depois Itaqui, Cláudio Luiz, Rodrigo Alvim, Heleno, Alexandre, Fábio Bahia, Luciano, depois Leonardo Manzi, Vando, Marco Aurélio, depois Lionel, técnico Edson Gaúcho. Trio de arbitragem, Paulo Henrique Bezerra, de Santa Catarina, Luiz Roberto Guaranha, do Rio Grande do Sul, e Júlio César Santos, do Rio Grande do Sul. Público de 11.500 torcedores. Então esse foi Grêmio 3, Vila Nova 1 pela Copa do Brasil, no Estádio Olímpico, no dia 7 de abril de 2005, às 21h45. O próximo jogo vai ser já pela Série B, porque o Grêmio acabou sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense. E eu vou tratar disso no próximo vídeo. Um abraço e até mais.